Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares para darmos início aos eventos dessa tarde. Assistiremos o vídeo institucional do FNDE. Eu nasci para servir pessoas. Há 50 anos, essa é a minha missão: servir. Proporcionar um futuro melhor e com oportunidades iguais para todos. Trabalhar para ver meu país se desenvolver. Dar qualidade de vida para as pessoas por meio da educação. Para mim, o sorriso de uma criança sentada na sala de aula, bem alimentada e com um livro na mão, é a coisa mais importante que existe. É ali que se aprende a sonhar. Enquanto luto pelos sonhos de milhões de brasileiros, eu também os alimento. E não é pouco. Todos os dias, levo refeições saudáveis para as escolas públicas de todo o país. Dá para imaginar quantas mãos habilidosas as preparam e quantos sorrisos se abrem quando chega a hora da merenda? Mas não basta alimentar. É preciso pegar cada criança pela mão e mostrar o caminho da escola. Se não quero ninguém fora da sala de aula, eu preciso levá-las até lá. Por isso, entrego ônibus em todos os cantos desse meu Brasil para que os estudantes possam ir e vir em segurança. E não esqueço dos pequenos. Esses têm um lugar especial em meu coração. Nas creches que eu apoio, as crianças recebem todo o cuidado que precisam para crescerem bem, aprendendo e com saúde. Imagine como as famílias se sentem seguras com isso. Elas sabem que estarão num ambiente preparado com todo o carinho, desde a sua construção. Mas não dá para construir o futuro sem a força dos livros. E disso eu me orgulho muito. É livro na mão, sorriso no rosto, e um mundo inteiro sendo construído dentro do imaginário dos estudantes da rede pública do Brasil. Bom, eu não gosto de ficar longe, mas sei também que as escolas precisam de autonomia. Então, construí com elas uma forma para que cada uma pudesse trabalhar seus projetos, desenvolvendo habilidades regionais e fazendo os investimentos direcionados. Afinal, quem melhor para entender a necessidade do dia a dia do que quem está ali na ponta? E não cuido só das escolas. Cuido também de quem já está lá na frente, de quem está sonhando em usar uma beca e avançar para uma vida ainda mais plena. Eles precisam de uma formação sólida para garantir melhores oportunidades. Por isso, estou ali do lado, acreditando e investindo muito nos seus sonhos. É isso. Minha missão é acompanhar a vida de cada brasileirinho, desde a creche, ainda aprendendo a andar, depois na escola, aprendendo a ler e escrever, até quando chega a hora de fazer aquela festa e pegarem em suas mãos o diploma da universidade. E é claro, eu comemoro cada uma dessas conquistas. Nessa minha longa trajetória, ensinando e aprendendo, algo ficou muito claro. Não há futuro sem educação, pois esse é o verdadeiro caminho de mudança e transformação. É nisso que acredito. Eu sou assim. Eu sou o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E nesses 50 anos, sempre trabalhei por um objetivo claro: ver meu país crescendo e construindo cidadania através da educação. E é para isso que continuarei trabalhando, para construir um país mais justo e com oportunidade para todos. FNDE 50 anos. Meio século de educação por inteiro. Acesse fnde.gov.br e saiba como seu estado e município podem se beneficiar. Inicialmente, teremos a palestra sobre gestão estratégica para a educação no Brasil, que será proferida pelo senador Oriovisto Guimarães. Logo após a palestra, teremos a assinatura do termo de cooperação para o projeto de lançamento do livro Gestão Estratégica das Finanças Públicas para a Educação e o lançamento do Núcleo de Métodos Quantitativos do FNDE. Convidamos para compor a mesa o presidente do FNDE, Carlos Alberto Decotelli. O senador da República, Oriovisto Guimarães. O diretor de Inovação e Mercado da Casa da Moeda do Brasil, Ari Vicente de Santana.
Para fazer a abertura do evento, convidamos o presidente do FNDE, Carlos Alberto Decotelli. A presença a este evento, que é um evento diferencial para todos nós, porque é o evento do início da segunda metade do século do FNDE. Então, nós consideramos que a segunda metade do século do FNDE será uma grande referência para melhorar a nossa responsabilidade para com a entrega social do Brasil, para a entrega da educação, para qualificar os nossos trabalhos naquilo que a sociedade brasileira espera de todos nós. Agradeço a presença do senador Oriovisto Guimarães, senhor senador. É uma honra para nós estar com o senhor aqui. O senhor é uma referência para os brasileiros. Nós temos orgulho da sua carreira como professor, como pensador matemático, como um pensador estratégico e como um estimulador daqueles que estudam, daqueles que gostam de estar presentes em sala de aula, ensinando, trocando ideias sobre como melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Muito obrigado, senador, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a presença do Ari Vicente Santana, diretor de Inovação e Mercado da Casa Moeda. Ari é ex-profissional do FNDE, trabalhou no FNDE, tem a sua contribuição... Hein? Continua sendo, mas ele hoje está lá na Casa da Moeda fazendo uma preparação para nos ajudar mais ainda. Então, aqui está o Ari. Muito obrigado, Ari. Conversamos bastante, pensamos em elevar algumas qualificações do FNDE em relação aos materiais de comunicação, de impressão de material de livros didáticos, e estamos com várias ideias, e sempre o Ari muito empolgado em querer contribuir. Muito obrigado a todos, e, sem demoras, vamos, então, ouvir ao nosso convidado. O senhor, então, está iniciando um ciclo de debates. Nós precisamos ter aqui no FNDE pessoas como o senhor que nos inspiram, que são referência, orgulho para os brasileiros do envolvimento com a educação. E o senhor, com muita alegria, eu recebi a sua confirmação de sim, de estar presente. Seja muito bem recebido, sinta-se bem entre nós. Queremos ouvir o senhor. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Então, vamos começar de novo. Muito obrigado, presidente Carlos Alberto. Cumprimentando o presidente, eu quero cumprimentar toda a diretoria do FNDES. E quero dizer que fiquei emocionado com o vídeo de apresentação de vocês, porque realmente isso toca a qualquer educador. 50 anos de trabalho vocês têm. Coincidentemente, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo que eu trabalho com educação. E eu já tenho 73. Então, desde os 20 e poucos, eu já era professor. Parei já, fazem uns bons anos, saí da sala de aula, mas eu acho que o guarda-pó vestiu minha alma. Eu não consigo tirá-lo nunca mais. Foram muitos anos usando guarda-pó, não tem outra coisa que eu possa usar. Eu faço parte no Paraná, na Academia Paranaense de Letras, e eu dizia para eles um dia, olha, essa pelerina que vocês me dão não vai nunca substituir o guarda-pó que eu usei a vida toda. Né? Então, eu queria ser breve com vocês e, desde já, reconhecer a minha incompetência total e absoluta para ensinar qualquer coisa a vocês que fosse específica do seu fazer. Não vou falar nada sobre logística, nem tenho competência para isso. Tenho certeza que aqui tem gente que sabe muito mais que eu. Não vou falar nada sobre como atender milhares de escolas, de como cuidar da compra de tantos livros. Aliás, a minha editora, a Editora Positivo, já vendeu muito livro para vocês. Não é? Já vendemos muitos computadores também para as escolas, em concorrências do MEC. Não sei se o FNDE chegou a pagar esses computadores ou se foi o MEC que pagou. Mas pagaram, não ficaram devendo nada. Isso foi muito importante. Mas eu tenho muito orgulho de ter participado de tudo isso, porque foram sempre concorrências randômicas, aquelas que é impossível qualquer coisa errada, porque ficamos todos os fabricantes dando o preço mínimo, até que, de repente, aleatoriamente, o computador desliga e quem estiver com o preço mínimo é o fornecedor. Então, nós sempre participamos dessas concorrências e sempre ganhamos muitas, concorrendo com fabricantes internacionais, inclusive. Minha gente, eu não quero falar aqui hoje como empresário, eu quero falar como educador.
E como educador, eu quero dizer que se tiver alguém conversando na plateia, eu vou parar e vou esperar que termine a conversa para depois eu continuar. Tá bom? Vamos fazer esse trato? Eu sou chato nesse aspecto. Eu acho que todo professor tem que ser. Bom, eu quero dividir minha reflexão com vocês em dois aspectos. Eu quero dividir a reflexão com vocês falando primeiro do corpo da escola, aonde vocês ajudam muito. E quero dividir minha reflexão com vocês falando também da alma da escola, aonde não é necessariamente o objetivo de vocês chegarem. Mas, como todo corpo necessariamente tem uma alma, e como qualquer problema físico no nosso corpo implica em alguma coisa na nossa alma, no nosso cérebro, e como o nosso cérebro tem muito a ver com o nosso corpo, as coisas estão juntas. E eu vou me recorrer aqui um pouquinho aos gregos, aos estoicos, que os gregos separavam os bens que um ser humano pode ter em três categorias. Os bens do espírito, que eles chamavam de talento, arte e de progresso. Eles colocavam o progresso como um bem do espírito, a pessoa que tem vontade de evoluir, progredir. O talento, a capacidade de tocar um instrumento, a arte, que é essa capacidade de misturar a capacidade de pensar com a capacidade de sentir, não é? E falar uma linguagem que não é nem sentir e nem pensar, é uma coisa própria. O outro bem que eles colocavam, além dos bens do espírito, os bens do corpo, o valor do corpo. Qual eram os valores do corpo? A saúde, a força e a beleza. Não é? Os gregos prezavam muito essas três coisas, os estoicos, mais especificamente. E depois eles classificavam ainda os bens extrínsecos ou externos. Veja que os dois primeiros tipos de bem diziam respeito ao homem em si. Uns bens do espírito, a saber, o talento, a arte e o progresso, e o outro bens do corpo, propriamente dito, a saúde, a força e a beleza. E os bens externos ao homem, extrínsecos, a riqueza, a fama, a nobreza. Coisas que você pode conquistar, mas que não são você. Você se resume nos dois primeiros tipos de bem, nos bens do seu espírito e nos bens do seu corpo, não é? Nos valores que ele tem. E eu queria pegar esse pequeno pedacinho dos estoicos e queria pedir que vocês imaginassem que a escola fosse um ser vivo. E esse ser vivo teria dois tipos de bens. Teria os bens do corpo, a força, a beleza, não é? A saúde, que é fundamental. Se você tiver um corpo doente, dificilmente a alma vai estar bem, não é? Então, vocês trabalham com o corpo da escola. Vocês propiciam com o seu trabalho a merenda, o recurso para os prédios, o recurso para os livros. Enfim, vocês viabilizam a existência da escola, dão forma material objetiva a essa escola. Fazem isso na educação básica e na educação superior, fazem isso financiando o aluno, porque ele também pega esse dinheiro e vai usufruir de toda uma estrutura que existe, seja numa universidade privada, que é o caso do FIES, não é? E na universidade pública ele não tem o FIES, mas já tem até um projeto no Senado hoje de um senador, que eu não vou dizer o nome aqui porque ele não me autorizou, ele está entrando para dizer que todo mundo que cursar a escola pública daqui para frente terá que prestar alguns anos de serviço à sociedade como forma de pagamento. Não sei se passa ou se não passa, mas acho muito justo, porque se o mais pobre ou o menos preparado, que teve uma educação básica que o levou a ter que cursar uma universidade paga, privada, porque a pública, as vagas são mais disputadas e os melhores preparados, que geralmente são os que têm maiores recursos, conquistam, acaba que há um X, aí é uma inversão. Os mais ricos acabam tendo a escola gratuita e os mais pobres tendo a escola paga. O FIES resolve isso, em boa parte. Outros programas também ajudam. Mas o pessoal que recebe, para benefício próprio, uma formação numa escola pública e gratuita, merece devolver algo mais a essa nação. Então, eu acho que faz sentido a proposta dele. Mas não quero me desviar para aspectos políticos, quero voltar à nossa escola. A nossa escola tem um corpo que é constituído de prédio, que é constituído de
salas de aula, de carteiras, que é constituído de um restaurante, que é constituído de uma biblioteca, que é constituído de um laboratório, que é constituído de uma área para educação física, que é constituído de flores ou não flores, um corpo que é mais bonito, que tem mais beleza ou menos beleza, dependendo do cuidado que a alma tenha com ele. E o que é a alma da escola? Olha, tem um psicólogo alemão chamado Kurt Lewin, que foi mais ou menos contemporâneo do Freud e outros, que ele fez uma teoria pouco conhecida em psicologia, mas que eu gosto muito, é chamado Kurt Lewin. O Kurt Lewin fez uma teoria que ele chamava de teoria do campo. E ele até comparava isso com coisas de eletromagnetismo, tentou até aplicar cálculo integral para calcular isso, ficou meio maluco, que ele dizia o seguinte: existe um campo psicológico que nos envolve. E a comparação é exatamente isso. Se você tiver um ímã, tem um campo magnético, se você colocar um preguinho ou qualquer coisa aqui, aquele campo puxa, interfere. O campo é invisível, mas ele age sobre nós. E são exemplos de campo psicológico que eu poderia passar para vocês assim. Quando vocês entram numa igreja, o que acontece com vocês? Há um clima psicológico ali que nos afeta, que nos leva a uma meditação, que nos leva a um determinado estado de espírito. Quando vocês entram num estádio de futebol, quando vocês entram num tribunal que está julgando uma causa da justiça, o juiz está lá, os jurados e tal. Quando vocês entram num baile de carnaval. Então, existe sempre um ambiente, existe sempre um campo psicológico que interfere conosco. Interfere muito. A alma da escola é esse campo, é como esses alunos são recebidos. E aí é que eu quero conversar um pouco com vocês. Eu vi aqui no vídeo de vocês alguma referência a respeito do sonho. E eu queria ler uma frase para vocês do Fernando Pessoa, que eu acho uma frase sensacional, que diz assim, o Fernando Pessoa diz essa frase no livro Desassossego. Ele diz assim: matar o sonho é matarmos-nos, é mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso. Então, quando vocês colocam no seu vídeo que vocês querem ajudar a viabilizar o sonho dos alunos, é viabilizar a própria vida, não é? É viabilizar a própria razão de ser. É uma missão linda, maravilhosa. Mas vocês fazem uma parte, vocês fazem o corpo. Vocês não podem tudo, ninguém pode tudo. Vocês não podem também fazer a alma. E a alma é feita na escola. E é nessa escola que realmente vai se criar um campo, um campo psicológico na concepção do Kurt Lewin, que pode levar o aluno a ser um entusiasta da educação, que pode levar o aluno a estudar muito, a se dedicar, a realizar os seus sonhos. Veja, qual é o sonho de todo professor? É ensinar. É conseguir ver os olhos do aluno brilhar e ver que ele aprendeu. Qual é o sonho de todo aluno? É aprender. Porque quando ele aprende, ele adquire competências, ele adquire compreensão do mundo, ele se torna capaz de fazer coisas que ele não era capaz de fazer, não é? Ele se torna senhor do seu destino. E vocês têm uma concorrência, vocês concorrem de forma importantíssima. Não dá para fazer escola debaixo da ponte. Não é? Sem um bom prédio, sem uma boa biblioteca, sem um bom livro, sem a merenda, sem esses recursos que vocês estão provendo para as escolas, o sonho seria impossível. Mas vocês podem prover tudo isso e ainda assim o sonho não acontecer. Aonde que está o perigo? E por que hoje, presidente, há um rastilho de pólvora, como o senhor me disse, de prefeitos pedindo que tenham cada vez mais escolas cívico-militares. O senhor percebe que nessa escola cívico-militar há um campo psicológico bem definido? Há uma ideologia, há uma maneira de pensar, há uma forma de ser que envolve os alunos. Vai desde o cortar o cabelo, desde a disciplina, e vai a tudo mais. Ordem, disciplina, regra. Quando não existe isso, qualquer atividade humana não é efetiva, não segue em frente.
Quero dizer que isso não é um privilégio das escolas cívico-militares. Nós temos inúmeros outros modelos de ensino que têm ordem, que têm disciplina. Não é só a cívico-militar, não. A ordem e a disciplina é necessária a qualquer escola que queira ser efetiva. Então eu quero falar um pouquinho da alma, para depois provocar vocês, para ver se vocês, de alguma forma, na medida que ajudam a construir o corpo, possam também condicionar as suas atitudes de forma a ajudar a construir a alma da escola. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente. Estou separando por razões didáticas as duas coisas, corpo e alma, mas, na verdade, elas não se separam. Elas se separam só na minha análise. No final, nós faremos uma síntese de tudo isso. Aonde quero chegar especificamente? Olha, eu vou fazer um atalho aqui para dizer para vocês o seguinte. Toda a minha experiência de escola, eu fui diretor de escola há muitos anos, eu fui reitor de uma universidade 10 anos, eu fundei uma universidade, escrevi muita coisa sobre educação e me inspirei em muita gente boa que me antecedeu, né? Tem uma coisa na área da educação que eu acho com a qual vocês devem se preocupar. Nós ouvimos falar muito hoje, eu peço que me interpretem com muito cuidado, na questão da ideologia na educação. Realmente nós temos um problema nisso, principalmente nos cursos de pedagogia. Mas eu quero dizer o seguinte, ao invés de discutir ideologia, de gente que usa Vygotsky, que usa Gramsci, que usa outros teóricos do marxismo, para tentar fazer da escola uma fábrica de futuros revolucionários que vão fazer a revolução socialista no mundo, que eu acho uma teoria estúpida, superada, atrasada, mas os nossos cursos de pedagogia ficaram nessa coisa por décadas. Nós temos outras visões de educação, outras formas de educação, como, por exemplo, um famoso educador americano, John Dewey. Não é? John Dewey tem uma frase que eu acho fantástica, era um educador pragmático. Ele dizia assim, a escola não é uma preparação para a vida, a escola é a própria vida. Não é? Ele dizia assim, parem com essa ideia de achar que vão pegar um aluno, vão botar ele na escola, ele vai ficar lá se preparando para a vida e depois vocês vão soltar e ele vai viver. Não é isso que acontece. Não é? Ele está lá, ele está vivendo. Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem pátria, ele tem bandidos na rua, ele tem um lugar que ele mora. A escola é vida. E essa escola precisa significar alguma coisa para essa vida. Daí porque ele era um pragmático. Daí porque ele dizia que todos os ensinamentos devem estar contextualizados, inseridos na comunidade, na vida desse aluno. Não é? Nós recebemos fortes críticas no ensino da nossa física, por exemplo, quando vem para cá professores de física do resto do mundo, porque nós não fazemos experiência. Nós ficamos o tempo todo falando de teoria, e nós não contextualizamos, nós não fazemos o aluno montar um circuito elétrico, montar um dínamo, fazer uma experiência de mecânica. Falta contextualização na alma da nossa escola. Vocês não podem interferir com isso. Vocês, de novo, podem dar prédio, podem dar merenda, podem dar ônibus, podem dar tudo que a escola precisa. Mas como isso será usado? Não é? De que forma isso será empregado? Que tipo de sonho nós vamos fazer viver na cabeça desses alunos? De que maneira essa escola vai conquistar esse aluno? Não é? Surge aí uma coisa que é a ideia da escola cívico-militar. É uma solução, sim, e muita gente vai pedir, sim. Na ausência de solução melhor, essa é uma solução. Por que não? Não tenho nada contra. Mas só insisto, não é a única, tem outras. Não é? Estou citando o John Dewey, poderia citar Anísio Teixeira, que é um grande educador brasileiro, que diz que são tantos os recursos necessários para formar um educador, que a educação não é uma ciência propriamente dita, ela é antes uma arte. Isso é Anísio Teixeira que dizia. E realmente, quando você vai lidar com o ser humano, quando você vai ser professor, você... E essa é uma bronca que eu tenho com os pedagogos. Eles discutem muito o método, o como. Só que eles não têm o que ensinar. Eu acho que a questão maior na educação, você tem que definir. Você tem que definir o que ensinar, por que ensinar isso e como ensinar isso. Essas três perguntas, se não forem respondidas, nenhum projeto de educação vai em frente.
O que ensinar nós sabemos. Isso já está mais do que decidido. A própria Unesco, com Jacques Delors, numa convenção memorável em Paris, definiu isso muito bem. Definiu isso e isso está acontecendo no mundo inteiro. Não é? Basicamente, eram os 4 pilares da educação que o Jacques Delors colocava, que era o aprender a conhecer, não é? Que é quando a gente procura fazer com que o aluno adquira a metodologia das ciências, adquire como pensar cientificamente, como aprender matemática, como aprender física, como aprender química, como pensar com lógica, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, que aí vem o John Dewey, que é a questão de contextualizar, que é a questão de botar a mão na massa, que é a questão de fazer experiência, que é a questão de interferir com o meio que ele vive, que é a questão dos valores da moral e cívica, de aprender a amar a pátria, de aprender que ele faz parte de um país, de aprender que esse país tem políticos, alguns corruptos, que precisam ir para a cadeia. Acho que o nosso amigo Sérgio Moro, que é um paranaense ilustre, que eu gosto muito, deu mais aula de moral e cívica para esse país do que todas as aulas que todas as escolas possam dar. Mostrou que a lei existe, e um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Né? Então, acho que a escola tem que ser exemplo. O professor tem que ser exemplo. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, conviver. Aprender a conviver juntos é o ensinamento da democracia. Aprender a respeitar quem pensa diferente de você. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, que liberdade é a liberdade de quem discorda de nós. Liberdade de quem concorda com nós é cumplicidade. É outra coisa. Viver com os contrários, poder conviver com o diferente, não é? Isso é um aprendizado necessário. Não ser intolerante, ser respeitoso ao diferente. Isso é um dos pilares que a Unesco prega para a educação no mundo. E, finalmente, aprender a ser. O que é esse aprender a ser? Aprender a ser é o coroamento dos outros 3 pilares. Porque se eu aprendo a conhecer e vou conhecer pelo resto da vida, vou raciocinar com lógica. Se eu aprendo a fazer, vou ser útil na minha comunidade, no lugar em que eu estou, vou ser capaz de prover meu próprio sustento. E se eu aprendo a respeitar o próximo, eu vou aprender a ser. Eu serei feliz, eu vou realizar meu sonho, eu terei todos os elementos para chegar até onde eu quero. Bom, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para ser prático agora, para falar uma linguagem mais bruta um pouco, que foi parte da nossa conversa aquele dia que o senhor foi me visitar lá no Senado. Vocês façam comigo uma abstração. Eu quero falar de educação básica, eu não quero falar de ensino superior ainda. Se for o caso, depois a gente pode debater ensino superior. Mas vamos falar de educação básica, vamos falar daquilo que vocês mais mostraram no seu vídeo, de crianças lindas, correndo, se alimentando, sentando, folhando um livro, tendo acesso a um computador. Vamos falar disso, porque essa base realmente é tudo. Quando a criança tem uma boa formação, o ensino superior o ensino médio fica facilitado. O ensino superior fica facilitado. Se eu tenho bons alunos na minha universidade, e o que são bons alunos para uma universidade? São aqueles que têm uma boa formação básica. São aqueles que sabem ler, interpretar um texto, são capazes de se expressar, são capazes de escrever, são capazes de fazer raciocínios de matemática, não é? Relações com... Conhecem as bases da ciência, da física, da química, da biologia, conhecem uma outra língua, uma língua estrangeira. Isso é formação básica, isso se faz no mundo inteiro. E olha, eu quero contar uma história para vocês. Eu dei aula de matemática a minha vida inteira, escrevi livros de matemática, inclusive. E eu tenho uma filha que mora na Alemanha, casada com um alemão. O alemão apareceu em Curitiba, casou com ela, levou ela embora. Não foi ela que foi para lá. Eu queria matá-lo, mas agora não quero mais. Já fazem 20 anos que ela está casada com ele e ela está feliz. E os meus netos estão lá, falam alemão e são muito felizes também. Mas eu vou visitar os meus netos volta e meia. E a minha neta mais velha me trouxe o livro de matemática dela. Ah, avô, me ajuda aqui. Eu, claro, vou te ajudar. Claro que o livro era alemão, eu falei, você vai traduzindo e eu vou te ajudando, né? Quando eu não souber uma palavra, você me diz aqui. Mas matemática é uma linguagem universal, é fácil. Quem sabe matemática percebe logo o que o outro está querendo.
E eu fui fazer exercícios com ela sobre área. E eu me lembrei de como é que nós ensinamos áreas aqui no Brasil. Normalmente a gente ensina a área aqui como área do quadrado, lado vezes lado, não é isso? Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. E assim nós vamos, com algumas formuletas. Eu acho que eu fiz com a minha neta pelo menos 50 exercícios diferentes de formatos de terreno que juntavam retângulo, triângulo, semicírculo, tinha de tudo. E ela tinha que calcular aquelas áreas e usar várias fórmulas, contextualizando casos reais. Caso de um estádio de futebol, caso de um parque de diversão, casos reais que iam dando para aplicar aquilo, contextualizar, né? E eu fiquei pensando no nosso ensino da matemática, o quão abstrato ele é e o quão mais concreto ele poderia ser. Pois bem, é assim que fazem lá. Eles estão seguindo esses pilares, né? Mas estão ensinando as mesmas coisas. Estão ensinando matemática, estão ensinando o alemão, claro, sabem inglês, claro. Aliás, outra experiência que eu tive. Uma ocasião eu estava nos Estados Unidos, não me pergunte por quê, não vou contar a história inteira, senão vou perder muito tempo. Eu estava nos Estados Unidos acompanhando uma professora de inglês do interior do estado do Paraná. E eu tive que traduzir para ela tudo que nós conversávamos com os vendedores das lojas e tive que passar do português para o inglês para ela tudo que ela queria comprar. Ela era professora de inglês. Numa segunda ocasião, eu estive com as primas dessa minha neta, da qual eu estava falando, que tem na faixa hoje elas estão mais idosas. Na época elas tinham 12 anos, 13 anos, por aí. A língua original dela é alemão. Só que ela saiu comigo para ir no shopping e eu disse para ela assim, pode comprar tudo que você quiser nessa loja, que era da Abercrombie. Eles são super rígidos, né? Super mão de vaca, são criados numa disciplina enorme. Quando eu disse para ela, pode, você tem meia hora para comprar o que você quiser aqui na Abercrombie. Ela ficou, mas eu posso mesmo e tal, como é que é isso? Ficou bem perdida. Eu falei, não, escolha aí 2 ou 3 blusas e tal, e o tio vai pagar para você. Elas falavam inglês que deram um show, falavam tudo. Sabe onde é que ela estudava? Numa escolinha pública do interior da Alemanha. Nunca foi na cultura inglesa, nada disso. Sabe onde que eu aprendi meu inglês? E eu falo razoavelmente bem inglês. No Colégio Estadual Nilo Caio de Apucarana. Porque naquele tempo o meu professor de inglês se chamava Karel Kober, nunca vou esquecer dele. Era um mineiro de carvão da Inglaterra que veio para Apucarana, no interior do Paraná. Muitos de vocês nunca ouviram falar de Apucarana. Mas ele mal falava português. E lá tinha disciplina, e era uma escola pública. E não era cívico-militar, mas era o espírito da época, era o campo psicológico da época. Ele vinha, tinha um corredor longo, nunca vamos esquecer. Todos nós ficávamos em posição de sentido no corredor, dos dois lados. Ele entrava. Depois que ele entrava, nós, muito em silêncio, entrávamos também. Ficávamos em pé do lado das nossas carteiras, não podíamos sentar. E ele olhava para toda a classe e dizia assim, good morning. E a classe toda tinha que responder, good morning, teacher. E se alguém não respondesse, com aquele quase 2 metros que ele tinha, uma cara de bulldog, ele chegava bem na sua frente e dizia assim, good morning special for you, sir. Você se borrava de medo. Então você ia responder good morning, sim. Né? Tinha ali uma certa pressão. Uma certa pressão tem que ter na educação. Bom, estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte. O que acontece hoje com a nossa educação pública básica, educação básica? Eu não quero falar de universidade. A crítica que eu vou fazer agora se refere à educação básica. Eu vou propor a vocês um exercício de imaginação que é o seguinte. Imaginem que um banco qualquer, vamos pegar aí o Banco Itaú, por exemplo, que deve ter quantas agências no nosso país? Uma centena, 2 centenas, 1 milhar de agências? Não sei, tem muitas. Imagine que o Banco Itaú resolvesse administrar todas as suas agências com as seguintes regras. Regra número 1. Todo funcionário é estável e não pode ser demitido. Regra número 2. O gerente será escolhido pelos funcionários e terá mandato de 2 anos. E depois disso, ele volta a ser um funcionário da agência e será gerenciado por outro funcionário que foi funcionário dele, que vai ser o novo diretor que vai ser eleito. Regra número 3. O gerente não pode dar prêmio para nenhum funcionário por melhor que ele seja. O gerente não pode punir nenhum funcionário por pior que ele seja. O gerente não pode
Não pode nada, não pode mandar consertar o banheiro se estiver entupido. Não pode trocar o vidro da janela se ele quebrou. O que vocês acham que ia acontecer com o Banco Itaú com essas regras de administração? Ia falir, não é? Pois bem, minha gente, as nossas escolas públicas no Brasil inteiro são administradas exatamente com essas regras. O que pode um diretor de escola? E eu visitei muita escola pública, dando palestra, conversando com eles, e quando eu fui candidato, eles vieram até mim, inúmeros, pedir ajuda. Estão pedindo socorro. Olha, onde é que acontece o tal clima psicológico, o tal campo magnético do curto e leve, esse astral da escola? Acontece na escola. A vida inteira eu tive escola particular e cobrei caro. A minha escola é uma escola de elite, o Positivo é uma escola de elite, cobra caro. E as pessoas pagam e ficam felizes de pagar. Os professores dessa escola de elite são os mesmos professores da escola pública. São os mesmos. Bom, eu seleciono, eu pego os melhores professores da escola pública, pago um bocadinho mais, não são bem os mesmos, são os melhores da escola pública, mas estão na escola pública também. Agora, eu tenho absoluta certeza que se eu chamasse esses professores para a minha escola e deixasse eles soltos, e se eles quisessem giz, eu dissesse, não tem, eu vou ter que pedir para o inspetor. Se eles quisessem consertar um vidro, eu vou dizer, não posso, vou ter que pedir para alguém. Se eles quisessem, mas o banheiro, as crianças não conseguem, não, fecha aquela porta, mas vai dar fila, mas eu não posso fazer nada. Sabe, não é assim. Os professores têm método, é isso que tem na cívico-militar, é isso que tem no Positivo, é isso que tem nas escolas particulares, é isso que tem em muita escola pública, onde tem um diretor idealista, é preciso dizer isso também. Só que a coisa na escola pública hoje acontece não como fruto de uma política, não acontece de forma sistemática, acontece meio que por acaso. E nós não podemos deixar a educação brasileira na mão do acaso. Nós tínhamos que ter políticas de empoderamento do diretor. Empoderamento do diretor. Responsabilidade do diretor. E aí talvez eu esteja começando a ligar um pouco o corpo com a alma. Vocês fornecem o corpo. Comecem a pedir alguma coisa da alma como condição para fornecer o corpo. Comece a pensar nisso. Nós queremos saber se o diretor tem um curso de gestão de recursos humanos, nós queremos saber se vocês a prefeitura está treinando, o Estado está treinando o diretor, qual é o critério de diretor? Qual é a autonomia do diretor? No Estado do Paraná, com muito custo, quando Elias Abraão era secretário de Educação, eu consegui que o Estado do Paraná fizesse para as escolas públicas um pequeno caixa. Coisa simbólica, coisa de, sei lá, R$5.000 por mês. Mas que já fez um barulho na escola. Porque, de repente, ele podia mandar trocar o vidro, ele podia consertar um ventilador, podia consertar uma lâmpada, podia fazer pequenas coisas na escola. O diretor se empoderou, o poder dele era R$5.000 por mês, mas já era alguma coisa. Depois, até com isso, acabaram. Hoje não tem mais. Hoje ele não tem um centavo. Né? Em todas as escolas que eu tinha na rede, todos tinham verba para gastar o que precisasse gastar. Né? Vocês, de alguma maneira, proveem quase tudo que eles precisam, mas tem uma despesa corrente, tem algumas coisas que não faz sentido vocês proverem, que é o Estado, que é o município, que é o diretor que tem que ter esse poder na mão. E qual é o poder que ele tem sobre metodologia? Então, o que é que vamos ensinar? Vamos ensinar a ler, vamos ensinar a escrever, vamos ensinar matemática, vamos ensinar inglês, vamos ensinar história, vamos ensinar geografia, vamos ensinar valores pátrios, vamos. Como é que vamos verificar se isso foi ensinado? A avaliação é outra coisa essencial em educação. Absolutamente essencial. Sem avaliação, não há educação. Como é feita a avaliação? Preferentemente por uma prova que não foi o professor que elaborou. Não deve ser o professor que elabora. O coordenador, outra instância. Porque você tem professor que diz assim, eu ensinei, eles não aprenderam. Isso não existe. Quando eles não aprenderam, você não ensinou. O processo ensino-aprendizagem é o que faz com que a coisa aconteça. Só há professor ensinando quando tem aluno aprendendo. Quando não tem aluno aprendendo, não existe professor ensinando. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas menos ensinando, pois o aluno não está aprendendo. Não é? Uma coisa está ligada com a outra. Então, empoderar o diretor. Escolher bem esse diretor.
E empoderar no sentido de um pequeno caixa para a escola, empoderar no sentido de que ele possa ter alguma autoridade sobre o professor, empoderar no sentido de que ele possa ter metodologia na sua escola, exigir cumprimento de horário, exigir disciplina, tomar atitudes claras se um professor falta. Numa escola cívico-militar, pela disciplina, não vai acontecer isso. E é por isso que as pessoas querem, porque elas querem disciplina. Sem disciplina, sem regra, nada acontece. Agora, de novo, não precisa ser cívico-militar. Todas as escolas do Brasil têm que ter disciplina. Nós não vamos conseguir fazer 100% das escolas do Brasil escolas cívico-militares. Então, todas têm que ter disciplina. Todas têm que ter um diretor com poder na mão. E se vocês, ao fornecerem o corpo para os prefeitos, para os governadores, para os secretários de educação, de alguma forma, puderem exigir uma contrapartida de empoderamento dos diretores, de seleção de diretores, do bom uso dos livros. Por exemplo, eu cansei como professor, como aluno, eu ia em escola que tinha professor que usava o livro da primeira à última página. Isso aconteceu com vocês. Aposto que aconteceu também. Não tinha professor que chegava no fim do ano, metade do livro estava em branco? Que o cara não vencia a matéria inteira? Ele só deu a metade. A outra metade ficava em branco. Eu estou vendo várias pessoas fazendo assim. Tem. E tem outros que davam tudo e ainda traziam mais exercícios para a gente resolver, não tinha? Pois é, mas alguém tem que conferir isso. E é o diretor, é o coordenador. Vai chegar num determinado ponto, onde é que está a matéria? A prova tem que ser única. Não pode ter um lá atrás. Agora, tudo isso acontece dentro da escola. E o aluno gosta do professor duro, o aluno gosta do professor que dá matéria, o aluno gosta do professor que é exemplo. O professor ensina muito mais pelo exemplo do que pelo blá, blá, blá. Quando ele é pontual, ele ensina pontualidade para o aluno. Quando ele é ético, ele ensina ética para o aluno. Quando ele é educado, ele está ensinando o aluno a se comportar bem, a falar bem. Agora, o diretor tem que fazer o quê? Examinar a qualidade do professor dele. Cara, você está passando nas suas atitudes esses valores para os nossos alunos? Está ou não? Se você não está, eu não te quero nessa escola. Porque aqui eu não quero não só ensinar matemática, português, história, geografia, mas eu quero também ensinar valores, eu quero também ensinar amor à pátria, eu quero também ensinar compromisso, respeito ao próximo, convivência, senso de obrigação, fazer a tarefa. Olha, eu usei e uso até hoje nas minhas escolas um livro que as últimas folhas, a família, o pai, é obrigado a dar um visto de que viu a tarefa da criança. Aí, muito pedagogo chegava para mim e dizia assim, você quer que o pai do aluno se transforme num policial dele? Isso não é legal. Eu digo, não é legal? Pare para pensar um pouco. Quando você faz alguma coisa no seu trabalho, você não chega em casa, não tem vontade de contar para a esposa? Se ela diz que você fez muito bem, você não fica feliz? A criança precisa ser valorizada no trabalho escolar. Os Estados Unidos têm pesquisa sobre por que os orientais vão melhor do que os americanos, que o americano é louco por pesquisa. E eles descobriram uma coisa muito simples. Os orientais têm o hábito, depois do jantar, sentam na mesa, o filho fica fazendo a tarefa, a mãe fica fazendo qualquer coisa, o pai fica lendo um livro, mas todos reunidos, não tem televisão acesa. Tem que estudar, tem que se esforçar. A família cobra isso. A nossa família cobra isso. Tem pai aqui no Brasil que acha que escola é depósito de filho, que põe lá e que tem que sair pronto. Não é. A missão de educar não é só da escola, é da família também. Valores a gente aprende muito mais em casa do que na escola. A escola é mais para a gente aprender matemática, história, geografia, química, etc. e tal. Valores, formação moral. Eu conheço gente analfabeta que tem uma formação moral maravilhosa. E eu conheço advogado que precisa ir para a cadeia. Então, sabe, são coisas que a gente precisa aprender a separar nesse país e dizer bem claro. Dizer bem claro. Professor não é pai, pai não é professor, aluno não é filho, filho não é aluno. É claro que o pai pode e deve ajudar um pouquinho a escola, cobrando a tarefa, olhando. Se a mãe é professora, quer ensinar umas continhas a mais, pode, ajuda muito. É quase que uma professora particular em alguns casos, né? E é claro que o professor pode e deve ajudar na formação moral na escola, pelo exemplo, pela discussão de valores, pelo respeito e tudo mais. Então, gente, assim, resumindo toda a minha fala, existe um corpo.
e existe uma alma. Na escola, vocês ajudam a fazer o corpo. Eu ficaria imensamente feliz se, ao ajudar a fazer o corpo, de alguma maneira, pensem, vocês são inteligentes, pensem, se de alguma maneira vocês conseguissem também ajudar a fazer a alma, a colaborar com isso. Na educação básica. No ensino superior, outro dia, se vocês quiserem, a gente conversa, porque senão hoje eu vou passar da conta. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senador Oriovisto. O senhor tem aqui um quadro de profissionais do FNDE, que é um quadro brilhante. E o que se ouviu hoje aqui no vídeo que foi passado inicialmente reflete muito da alma do FNDE. O FNDE tem alma. E tem profissionais que souberam construir a alma do FNDE nesses últimos 50 anos. Nem todos são funcionários há 50 anos, mas eles vieram passando por gerações e identificando, construindo a alma do FNDE. O senhor aqui na plateia tem funcionários aqui brilhantes. Eu tenho convivido aqui durante 3 meses aqui no FNDE e aprendi a respeitar pessoas que são seres humanos muito dedicados e profissionais que dedicam muito em fazer o melhor, em ter superação. E o FNDE tem uma identidade. Precisam de apoio, precisam de discernimento entre o que se espera deles e o que se tem como disponibilidade de ferramentas para serem utilizadas. E é nesse ponto que nós estamos agora querendo estruturar esse segmento chamado de núcleo de métodos quantitativos na perspectiva de dar um ferramental melhor. A nossa ideia é que o estado científico da academia brasileira possa ajudar o FNDE a consolidar a sua alma para essa segunda metade em direção ao primeiro século de vida do FNDE, que ele possa ter ajuda, ter estrutura de motivação, ter empenho e, acima de tudo, ter a satisfação de estar construindo um futuro melhor. A perspectiva de construir futuros sempre é a renovação da esperança no presente. Então, renovar a esperança no presente é a maneira de consolidar os nossos motivos, nossas razões e os nossos interesses prioritários na construção do país, que é a responsabilidade de todos nós. Nós somos brasileiros, nós temos compromisso com a nação e nós temos que agradecer, mais uma vez, que o senhor, apesar de estar com um trabalho belíssimo realizado na vida acadêmica, como empresário da área de educação, como professor, mas o senhor agora vem também contribuir com o Legislativo para ajudar a pensar a educação brasileira. Conte conosco e nos ajude lá no Parlamento a melhor trocar ideias, melhor construir a educação no Brasil. Muito obrigado, senador Oriovisto. Professor Carlos Alberto, eu quero agradecer muito esse convite e quero dizer também que eu conheço o FNDE, não é de hoje. Eu acompanho o trabalho de vocês, principalmente na compra de material didático, há muitos anos. E eu sei do belíssimo trabalho que vocês fazem, sei da importância que tem esse trabalho e me entendam, por favor, quando eu venho aqui falar do corpo e da alma da escola, eu estou querendo nada mais, nada menos do que motivá-los ainda mais. Porque eu tenho certeza que se vocês souberem que o trabalho de vocês, que o esforço de vocês em levar um ônibus, em levar uma merenda, em levar um prédio, em levar recursos materiais para a escola, se vocês souberem que esses recursos estão sendo bem usados, que os alunos realmente estão aproveitando o trabalho de vocês, vocês serão profissionais muito mais realizados e o Brasil será um país muito melhor. Eu sei que eu estou pedindo para vocês algo que vai além do belo trabalho que vocês já fazem, mas a gente sempre deve colocar um desafio a mais, ainda mais para uma gente bacana e que trabalha bem como vocês, tá bom? O prêmio para quem gosta de trabalhar é ter cada vez mais trabalho. É isso que eu estou trazendo para vocês. Um grande abraço a todos. O senador Oriovisto precisa sair, ele tem agora reunião plenária, eu vou acompanhar o senador até o elevador e daremos prosseguimento fazendo a instalação do nosso núcleo de métodos quantitativos, sob responsabilidade do nosso chefe de gabinete, André Monar,
que vai apresentar a estrutura, a mecânica operacional desse núcleo de médicos consultativos, as ACTs e a equipe que formará o primeiro núcleo de médicos consultativos, e depois daremos seguimento ao lançamento do primeiro livro de gestão estratégica das finanças para a educação, em parceria com a Casa da Moeda. Então, eu peço licença para me retirar um pouco e, André Moná, prosseguindo, vou acompanhar o senador até o elevador.